Olá pessoal, tudo bem? Hoje resolveremos mais uma questão de física, dessa vez da AFA. Numa partida de vôlei, certo atleta dá um mergulho na quadra a uma distância x igual a 2,5 metros da rede, defendendo um ataque adversário conforme a figura a seguir. Após essa defesa, considere que a bola é lançada de uma altura desprezível em relação ao chão, de forma que a sua velocidade faz um ângulo de 45 graus com a direção horizontal. Ao longo de sua trajetória, essa bola toca a fita da rede, caindo posteriormente do outro lado da quadra. Imediatamente antes e imediatamente após tocar a fita, a velocidade da bola tem direção horizontal. A distância x', onde a bola cai na quadra, é igual a metade da altura h da fita. Despreze a resistência do ar e considere a bola uma partícula de massa 200 gramas, cujo movimento se dá no plano da figura. O módulo do impulso aplicado pela fita sobre a bola, em Newton vezes segundo, vale. Bom pessoal, nesse vídeo iremos abordar alguns tópicos como lançamento oblíquo, movimento de queda livre, impulso e quantidade de movimento. Vamos lá! Primeiramente, vamos decompor o vetor velocidade. Vamos encontrar o valor de Vx e o valor de Vy, sendo que Vx será V0 vezes cosseno de θ e Vy V0 seno θ. Lembrando que o movimento horizontal se dá com velocidade constante, o movimento na vertical ocorre segundo a aceleração da gravidade. Pela figura, temos que o ângulo de inclinação é de 45 graus, portanto, teremos Vx igual a V0, raiz de 2 sobre 2. Vy igual a V0, raiz de 2 sobre 2. Inicialmente, a bola sai com velocidade inicial V0 e atinge a velocidade nula no ponto de altura máxima. Posteriormente, ela cai em queda livre até atingir o solo. Equações do MRU e queda livre. O movimento horizontal é um movimento que ocorre com velocidade constante. Portanto, iremos utilizar as equações do movimento retilíneo uniforme, o chamado Deus vê tudo. Na vertical, iremos usar as equações da queda livre. Tempo de subida. Utilizando a primeira equação da queda livre, teremos velocidade final em y é igual a zero, velocidade inicial, v0 raiz de 2 sobre 2, menos 10 vezes t, sendo g a aceleração da gravidade. Teremos que o tempo de subida será de v0 raiz de 2 sobre 20. Cálculo da velocidade inicial. Vamos utilizar a equação no movimento horizontal. Foi informado que a distância da bola até a rede é de 2,5 metros, ou seja, 2,5 igual a V0 raiz de 2 sobre 2, que é a componente em x, multiplicado pelo tempo de subida, V0 raiz de 2 sobre 20. Ou seja, V0 igual a raiz de 50 metros por segundo. Calculando o valor de Vx e Vy. Como V0 é raiz de 50, podemos substituir as nossas informações. Então, teremos Vy igual a raiz de 50 que multiplica raiz de 2 sobre 2, raiz de 100 sobre 2. Chegaremos ao valor que velocidade inicial em y é igual à componente Vx, que corresponde a 5 metros por segundo. De posse dessas informações, poderemos calcular também o tempo de subida. T igual a V0 raiz de 2 sobre 2. Substituindo raiz de 50, chegamos que o tempo de subida é igual a 0,5 segundos. Lembrando, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Cálculo da altura. Velocidade final em y igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2gh. Ou seja, 0 ao quadrado igual a 5 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes h. Efetuando os cálculos, teremos que a altura corresponde a 5 quartos ou 1,25 metros. Podemos então calcular a velocidade após a colisão com a fita. A questão nos informa que a distância após o contato corresponde à metade da altura, ou seja, 0,25 metros. Efetuando os cálculos, teremos que velocidade após o contato é igual a 1,25 metros por segundo. Podemos calcular agora a quantidade de movimento da bola. Sabemos que a quantidade é a massa vezes a velocidade, lembrando que o movimento de colisão ocorre na direção x. Quantidade antes da colisão, massa vezes a velocidade, ou seja, 0,200 kg vezes 5 metros por segundo. A quantidade de movimento depois da colisão será, ou seja, que antes é 1 newton vezes segundo, que depois é igual a 0,25 newton segundo. Para determinar o impulso, basta calcular a variação da quantidade de movimento. I é igual a ΔQ, que corresponde à quantidade depois menos a quantidade antes da colisão. I igual a 0,25 menos 1.
o módulo do impulso será 0,75 Newton vezes segundo. Resposta letra B. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!